Fala galera, preparados para mais uma viagem rumo ao mundo do empreendedorismo? Pois é, hoje a gente vai falar do lendário Henry Ford. Mas antes de começarmos, quero pedir uma coisa para você. Se inscreve aí no nosso canal para me incentivar a continuar produzindo conteúdo bacana sobre empreendedorismo e negócios. Bora fazer esse canal crescer? Eu tô bem empolgado, mas preciso da sua ajuda para continuar. Já se inscreveu? Show! Agora sem mais delongas, bora falar do homem, o famoso Henry Ford. Então, vem comigo. Número 1. Abrindo mão daquilo que é estável. Ford nasceu em 1863 em uma fazenda a oeste de Detroit, no estado de Michigan. Isso mesmo, Ford era agro, meu filho. O pai dele, William Ford, era irlandês e sua mãe, Mary, havia nascido no Michigan mesmo. Então, desde novo, o pequeno Henry Ford já ajudava na fazenda. Vida no campo é assim, né? Mão na massa desde muito cedo. Inclusive, vale ressaltar que ele era responsável pelo reparo de máquinas na fazenda e creio que isso iniciou a sua paixão pela mecânica. Em 1876, quando Henry tinha por volta de 13 anos, sua mãe morre. Os planos de seu pai era que ele assumisse a fazenda. Mas não era isso que o garoto queria, e ele deixou isso bem claro. Tanto é que em 1879, com 16 anos, Henry Ford deixa sua casa e se muda para Detroit, a fim de trabalhar como aprendiz de operador de máquinas. E foi aí que deu início a uma carreira bem-sucedida. Mas pare um pouco para pensar, ele teve a oportunidade de tocar os negócios da família, assumir a fazenda, estava tudo certo. Seria um cenário com uma boa estabilidade. Já estava tudo encaminhado, era só dar continuidade. Mas não, o garoto não tinha um amor especial pela vida na fazenda. Ele queria mesmo era mexer com máquinas. E foi assim que ele abriu mão de tocar a fazenda da família para ir atrás do seu sonho. Número 2. Empreitadas que deram errado. Quando pensamos em um empreendedor de sucesso, temos sempre a impressão de que a pessoa chegou lá logo de cara, que não fez nada de errado, que não pisou na bola, que não teve nenhuma falência de empresas anteriores. Bom, na maioria das vezes, isso não é verdade. Os fracassos profissionais também estiveram presentes na vida de Henry Ford, o que você talvez não saiba. Mas o fato é que em 1899, Ford deixou um alto cargo na Edison Illuminating Company e criou a sua própria empresa. É aquele clássico sonho de todo empreendedor, não é mesmo? Pois bem, a empresa era focada na fabricação de automóveis e se chamava Detroit Automobile Company. Foi então que a sua empresa, juntamente com um grupo de investidores, lançou seu primeiro veículo em 1900. E aí, a empresa foi um sucesso absoluto, certo? Negativo. A empresa de Ford enfrentou diversos problemas graves, incluindo problemas financeiros e de qualidade. E aí, a empresa acabou fechando em 1901. Mas Ford era resiliente e ele não desistia fácil. 2 anos depois, ele fundou a Henry Ford Company. Mas parece que Ford tinha um interesse excessivo pela pegada de carros de corrida, o que não agradou muito os investidores. Tendo isso em vista e levando-se em consideração problemas de gestão que a empresa estava passando, os investidores acabaram expulsando Ford da empresa e contratando outro cara para o seu lugar. Tá vendo? Nem tudo na vida de Ford foram rosas, meu amigo. Número 3. O incrível modelo T. A Ford Motor Company foi fundada em 1903 por Henry Ford e outros 11 investidores. Porém, em 1908, surgiria uma verdadeira obra de arte que mudaria a indústria dos automóveis para sempre. O Ford Model T, ou, em bom português, o Ford Modelo T. Sim, o modelo T foi uma verdadeira revolução, pois foi projetado para ser acessível, confiável e fácil de dirigir. Seu sucesso foi tamanho que se tornou um ícone da produção em massa e representou a democratização dos automóveis. Antes da chegada do modelo T, os carros eram considerados artigos de luxo e só eram acessíveis para a elite. O modelo T foi projetado para ser diferente. Seu preço era acessível para a classe trabalhadora e foi produzido em grande escala,
para atender a demanda crescente por transporte pessoal. Nesse contexto, a gente pode dizer que o modelo T teve um impacto gigantesco na vida dos americanos. Com o carro acessível, as pessoas passaram a ter mais mobilidade e liberdade para se deslocar, seja para o trabalho ou para algum passeio. As estradas e as cidades sofreram uma baita transformação. Observou-se a construção de diversas novas estradas, postos de gasolinas, garagens, etc. O modelo T mudou muita coisa nos Estados Unidos, meus amigos. Por conta dele, as viagens de carro se tornaram uma opção viável para muitas pessoas, e os passeios de final de semana em família se tornaram uma tradição nas famílias americanas. Número 4. O admirável Fordismo. Eficiência. Em linhas gerais, a eficiência tem a ver com a proporção de recursos utilizados para se alcançar um objetivo. Ou seja, se estamos falando da produção de carros, podemos dizer que uma indústria passa a ser mais eficiente se ela conseguir fabricar um carro utilizando uma quantidade menor de mão de obra ou de materiais do que geralmente utilizava antes. Pois é, quando pensamos no Fordismo, a gente precisa, logo de cara, pensar na palavrinha eficiência. Podemos dizer que o Fordismo foi uma abordagem de produção em massa que revolucionou a indústria e os negócios no mundo todo. Como o nome sugere, essa abordagem foi introduzida por Henry Ford na fábrica de automóveis da Ford Motor Company, em Detroit. O sistema de produção no Fordismo tinha como objetivo aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos. Ele foi baseado em várias inovações, como a linha de montagem que permitiu que os trabalhadores produzissem em ritmo constante, com tarefas específicas em cada estação. Pensa comigo, se os trabalhadores possuem agora uma só tarefa no processo de produção de carros, eles vão executar muito bem essa tarefa, serão bastante especializados, não é mesmo? Somada a essa mão de obra mais especializada e focada em tarefas específicas, verifica-se também o uso de máquinas e ferramentas especializadas, o que tornou o processo de fabricação mais rápido e eficiente. É importante fazermos a seguinte reflexão: a adoção dessa abordagem revolucionária, o Fordismo, permitiu que a Ford Motor Company aumentasse significativamente a produção de seus carros. A partir disso, ela conseguiu reduzir bastante os preços dos automóveis, tornando-os mais acessíveis para a classe trabalhadora. E a partir disso, tivemos um aumento da demanda por carros, o que levou a um crescimento sem precedentes na indústria automotiva. Número 5. Pagando muito bem os funcionários. Para uma empresa ir bem, sobretudo no início do século XX, ela precisava remunerar mal os funcionários, explorá-los para valer, não é mesmo? Errado, meus amigos. Pelo menos quando estamos falando da Ford Motor Company. Henry Ford deixou o mundo embasbacado ao garantir o pagamento mínimo de $5 por dia para seus funcionários. Isso pode parecer uma mixaria nos dias de hoje, mas naquela época, meus amigos, representou um aumento de mais de 100% no salário daquela categoria de trabalhadores. Ford acreditava que, ao pagar salários mais altos do que a média da indústria automotiva, ele poderia atrair os melhores trabalhadores, que se sentiriam valorizados e motivados a trabalhar duro e permanecer na empresa. Ou seja, assim ele também combateria problemas relativos à alta rotatividade de funcionários. Com funcionários muito capacitados e bastante motivados, a Ford conseguiu aumentar a produtividade e eficiência de seus processos de produção. E aí entra o que já falamos no tópico anterior. Uma eficiência maior reduziu o custo de produção de seus carros. Ao reduzir o custo de produção, a Ford pôde oferecer preços mais baixos para os seus carros, o que fez com que mais pessoas pudessem adquiri-los. E tem mais, essa ideia de Ford, relacionada ao aumento dos salários, foi contagiante. É isso mesmo, muitas empresas perceberam que ao oferecer salários mais altos e melhores condições de trabalho, elas poderiam atrair e reter os melhores talentos. Número 6. O empresário de 40 anos. Talvez você possa ter passado desapercebido nessa parte da história, mas o fato é que quando Henry Ford fundou a Ford Motor Company em 1903, ele tinha 40 anos de idade. Você pode estar argumentando nesse momento: poxa, mas 40 anos de idade não é uma idade muito avançada. A galera de 40 anos está ainda na flor da idade hoje em dia. Hoje em dia isso é verdade, meus amigos.
mas não naqueles tempos. Naquela época, a expectativa média de vida para um homem americano era de cerca de 47 anos. Isso mesmo, 47 anos. E apesar da idade avançada para a época, Ford foi um empreendedor muito ousado e determinado. Ele tinha uma visão nítida daquilo que queria alcançar e trabalhou muito duro para tornar sua visão uma realidade. É impressionante pensar que, mesmo dando início à empresa com 40 anos de idade, uma idade avançada para a época, Ford foi capaz de fundar uma empresa que se tornaria uma das mais bem-sucedidas e influentes do mundo. E certamente podemos afirmar que a sua ousadia e determinação são um exemplo para empreendedores de todas as idades e gerações. Número 7. Apostando na coisa certa. A gente falou lá no início que Ford saiu de casa cedo, aos 16 anos, para se tornar um aprendiz de operador de máquinas. Agora, é importante a gente contextualizar essa informação e mostrar que esse passo que Henry Ford tomou não foi uma daquelas decisões amalucadas dos filmes hollywoodianos. No início do século XX, profissões relacionadas a máquinas e motores estavam dentre as mais promissoras. Isso porque a gente tinha a Revolução Industrial em pleno vapor e então a automação de processos estava cada vez mais presente nas fábricas. Diante disso, profissionais que tinham habilidades técnicas com máquinas e motores eram altamente valorizados e procurados pelo mercado de trabalho. Tanto é que Ford conseguiu excelentes posições no mercado de trabalho antes de dar início à sua primeira empresa. Para se ter uma ideia, em 1890, Ford assumiu o lugar de engenheiro maquinista na Edison Illuminating Company e alguns anos depois, em 1893, se tornou engenheiro-chefe. Diante de tudo isso que falei, eu te faço uma pergunta. O que é possível aprender observando a vida de Henry Ford? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que Henry Ford abandonou uma vida estável na fazenda para seguir a sua paixão por máquinas. Ele realmente acreditava que o seu futuro estava nas indústrias e trabalhou duro para alcançar os seus objetivos. Esse ato de coragem nos ensina que para alcançar os nossos sonhos, por vezes, será necessário abandonar a nossa zona de conforto e arriscar novos caminhos. Outra coisa que precisamos ter em mente: Henry Ford enfrentou fracassos antes de alcançar o sucesso com a Ford Motor Company. Essas falhas nos ensinam que é totalmente normal cometer erro ao longo do caminho e que é necessário persistência para superá-los. Temos que aprender com os nossos erros e seguir em frente, sem desistir. Sabemos que Henry Ford deu início à Ford Motor Company com 40 anos de idade, que, como já falamos, era considerada uma idade avançada para a época. Mas certamente essa idade não o impediu de alcançar o sucesso. Diante disso, fica a lição que nunca é tarde demais para correr atrás dos nossos sonhos. Para fecharmos as nossas reflexões, quero terminar falando do Fordismo. Como vimos, o Fordismo realmente revolucionou a indústria e mudou a forma como a produção era realizada. Ver esse modelo, desenvolvido por Henry Ford, é uma verdadeira lição. Temos que ter em mente que a inovação e o pensamento fora da caixa podem mudar o mundo. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e lembre-se também de me seguir lá no Instagram, @Prof. Bruno Andrade. É isso, galera. Um abração, até a próxima!